encontrar talentos do futebol pelo Brasil inteiro. Esse é o objetivo de mais um projeto inovador das categorias de base do Internacional. Na prática, o Inter espalhou avaliadores técnicos pelo país à procura de jogadores de qualidade para fazerem parte do plantel do Celeiro de Asas. A iniciativa da Base Colorada tem o intuito de readequar sua estratégia de captação de jogadores de acordo com a nova realidade de mercado. A FIFA, através da nova legislação, proíbe a participação de investidores em direitos econômicos dos atletas. Nós colocamos esse projeto no final do ano passado e fizemos tipo de um comitê aqui de decisões, onde o Jorge Andrade, nosso gerente executivo, trocamos uma ideia sobre a mudança da lei. Como veio essa mudança da lei, os direitos econômicos não mais sendo pagos aos empresários, nós tivemos assim a felicidade de criarmos um setor de captação e colocar no Brasil inteiro, em quase todo o território nacional. Então, quase todos os estados têm um representante funcionário do Internacional locado naquela cidade para atender várias regiões dentro do estado onde ele está locado, para a gente cada vez mais fortalecer a nossa captação. Para exercer essa função de captação de jogadores, o Inter conta com avaliadores técnicos altamente qualificados. Os profissionais estão alinhados em relação à metodologia de trabalho do Internacional. Nós hoje trabalhamos em torno de 9 observadores, pela região do Brasil, onde a gente faz a captação entre sul até o nordeste, e dentro das semanas que a gente tem de cronograma semanal e mensal, a gente passa para o nosso supervisor, que é o Felipe Gil, e a gente capta e observa jogos como competições, torneios e treinos da nossa própria categoria aqui. Hoje nós temos ali uns 8, 9 captadores, em toda a região, onde nós tivemos agora no final do ano, a janeiro, aí, a Copa de São Paulo de Júnior, que tivemos um trabalho, no meu entendimento, excepcional. Nós tivemos mais de 50 jogadores trazidos aqui para o CT para fazer teste. Desses 50, deve ficar muito mais de 8 jogadores nas posições mais carentes que a gente entende que o clube hoje precisa, como zagueiro, meias, atacantes, laterais, e que agora a gente está tendo a grande felicidade, que a gente fez um trabalho em sigilo disso, de ele estar sendo divulgado no BID e a imprensa toda do estado nos parabenizando, querendo saber de onde saem tantos jogadores. O projeto teve início em janeiro de 2016, período com grande número de competições das categorias de base. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os avaliadores acompanharam jogos dos 112 times. O resultado do trabalho foi um número significativo de prospecções para o início da temporada. A prospecção ela é muito simples. Os nossos captadores, a gente tem um coordenador de captação, que é o Felipe Gil aqui, que a gente faz esse trabalho sempre em conjunto. Tem competições dentro dos estados e esses avaliadores nossos, eles têm um cronograma das competições, onde eles vão em todas as competições e ali eles elencam os jogadores para fazer os testes aqui na base. A torcida colorada pode ficar tranquila. A expectativa é alta em relação aos novos atletas colorados. E a nossa expectativa é que, a partir deste momento, neste ano nós temos novas caras dentro do nosso departamento de futebol profissional, jogadores com experiência, com melhor acabamento de finalizados técnicos, para a gente chegar no profissional e ter uma conclusão melhor das nossas revelações. A gente tem conseguido ter um resultado positivo, inclusive a gente vem trazendo atletas que estão ficando no grupo e juntamente com os observadores a gente tem uma conversa franca e aberta com os próprios treinadores para ver a qualidade técnica do atleta e trazer para futuramente ele jogar no profissional do Internacional. Hoje a gente oportuniza todos esses atletas, mas o que a gente dá prioridade é a qualidade técnica, até porque a gente sabe que futuramente pode dar um resultado positivo para o profissional do Internacional. Observando diariamente, semanalmente, mensalmente, a gente vê que tem jogadores de qualidade
e pode ter certeza que o torcedor do Internacional vai obter resultado, como já tem resultado, né, no profissional do próprio clube. O celeiro de Ases mais uma vez mostra por que é referência no país e investe forte na iniciativa que já vem dando resultados. Então, falando do meu último gol, foi um gol muito importante para mim, até mesmo pelo momento que a equipe estava passando, até mesmo por ajudar meus companheiros. Foi um gol que eu me senti muito feliz. Depois do cruzamento do Vitinho ali, consegui saltar e antecipar o zagueiro da equipe do Novo Hamburgo. E com isso saiu o cruzamento ali, nós conseguimos sair com um placar positivo depois desse gol. Saímos o nosso segundo gol. No primeiro tempo que estava um pouco complicado para a gente devido ao gol que nós acabamos tomando, mas para isso também exalto o cruzamento do Vitinho. E claro, agradeço também a oportunidade de estar fazendo mais um gol e ajudando a equipe. O jogador que passa pelo Internacional e consegue ser capitão, nem mesmo que seja de uma partida, eu acho que na vida dele, na carreira dele é uma coisa muito marcante. Para mim foi muito marcante, para mim foi uma coisa muito importante. E esse gol, principalmente uma abraçadeira no meu primeiro jogo como capitão, foi muito importante para mim. Tem sido importante e tem me deixado muito feliz. Espero que possa acontecer outros jogos. Para mim o fator mais importante pode ser sendo capitão ou não, é o resultado positivo, mas sendo capitão, fazendo gol e nossa equipe jogando bem, para mim é só de exaltar e agradecer meus companheiros. Para o zagueiro ter a responsabilidade de ser capitão e acabar fazendo um gol, tu entra em campo, na verdade, com a determinação de defender. Teu papel principal é esse, é defender, fazer as jogadas ali com que aconteça que a nossa equipe não tome gols. Então tu ir lá na frente, acabar fazendo um gol e sair com a braçadeira de capitão no teu braço, sabendo a responsabilidade que tu tem dentro de campo e com tua equipe. É uma coisa que para qualquer jogador eu acho que é um ápice, então acabou acontecendo comigo, eu estou muito feliz. Esse ano de 2016, eu acho que mais pelo foco, mais pela oportunidade que o Soajel tem me passado, pela confiança que ele tem me passado. Esse momento eu estou procurando trabalhar mais, procurando me focar mais para que esse momento possa, sim, ele se estender um pouco mais. Então, esse momento de 2016, esse início de ano, tem sido um dos melhores momentos. E eu vejo que no final do ano passado também eu tive um bom momento, mas esse ano com mais jogos, com mais consistência, eu acredito que esse ano eu posso contar certamente que tem sido um dos meus melhores momentos daqui na passagem pelo Internacional. Ele é sucesso por onde passa, seja dentro ou fora de campo, Valdívia conquistou de fato a torcida colorada. Hoje o camisa 29 recebeu a visita especial de um coloradinho apaixonado por ele. Gabriel, de 4 anos, estava eufórico com a ideia de conhecer o grande ídolo colorado. Eis que surge ele, o Poco Pica. Com alegria e carisma de sempre, Valdívia recebeu o menino e seus familiares do CT Parque Gigante. Entre abraços, fotos, sorrisos e até um colinho do craque, Gabriel parecia nem acreditar que estava diante do ídolo. Eu sou sócia, acho que já há uns 7 anos, e aí já eu vinha na gravidez. Quando eu ganhei, ele veio bebezinho também, mas desde que o Valdívia era reserva, ele já gostava, já chamava, não sei se identifica por causa do cabelo, mas ele é enlouquecido, não pode ter um jogo que não tem o Valdívia. Agora ele está sofrendo, diz que está com saudade do Valdívia. O cabelo parecido com o do craque não poderia de maneira nenhuma ser cortado, a não ser que Valdívia também decida mudar o visual. Não corta de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora a gente teve que botar uma faixinha, inventei que o Valdívia usava a faixinha para ele poder prender, porque já está caindo no olho. Um dia inesquecível para o pequeno Gabriel e de satisfação para o craque colorado. Nossa, para mim é uma alegria não tem nem como descrever, porque só de quando ele olhou o Valdívia, assim, a felicidade dele não tem o que pague. Não tem mesmo. O Inter está cada vez mais próximo do seu torcedor. Com o aplicativo mobile, tudo o que você precisa está na palma da sua mão. As notícias sobre o clube, a agenda dos jogos e os últimos resultados. Tudo online no seu smartphone.
Além disso, você que faz check-in com o novo app do Inter, em poucos cliques, sua entrada está garantida. E você ainda pode compartilhar com os amigos no Facebook sua presença no jogo. O sócio que tem cadeira alocada, se fizer o check-out e avisar que não irá ao jogo, pode ganhar desconto caso sua cadeira seja vendida. Para quem precisa comprar ingresso, o aplicativo também facilita. Você pode comprar de qualquer lugar, a qualquer hora. Evite filas e tenha ainda mais vantagens no seu celular. Seja sócio torcedor colorado. Com o novo app do Inter é rápido e fácil. Baixe agora mesmo e curta cada momento com seu time do coração. O dia 6 de abril está eternizado no universo colorado. Em 1969, o estádio Beira-Rio foi inaugurado nesta data. E o mais interessante é saber que este moderno estádio tem alma e já foram vividas diversas conquistas aqui dentro. E mesmo 47 anos depois, é possível encontrar relíquias desta baita história. O Museu do Inter Rui Tedesco conta com uma área que expõe diversas fotos e relíquias da época, como ingressos à inauguração do Beira-Rio em 69, taças, homenagens e outros dados históricos. Mas é claro que não é só isso que o Internacional tem guardado desde a obra do estádio Beira-Rio, a sua construção. Para ver mais um pouco dessa grande história, a gente veio até o acervo do museu para mostrar para você o que ainda nunca foi visto. Mostra para a gente, César. Então, Natália, nós temos diversos materiais ainda da obra do Beira-Rio. Por exemplo, esta planta é uma das primeiras plantas do estádio, com todos os setores ali sendo colocados certinhos, então, para auxiliar durante a obra. Mais à frente nós temos a escritura de doação do terreno. Seriam né? esses aqui? Isso, esse material, então, são os documentos da prefeitura, então, doando o terreno onde hoje está o estádio Beira-Rio para o Esporte Clube Internacional. Nós temos também este livro aqui que tem todos os relatórios e dados de uma das empresas que trabalhou na construção do Beira-Rio, inclusive com registro fotográfico. A gente vê, por exemplo, nessa imagem, as estacas do Beira-Rio sendo colocadas ainda num primeiro momento da obra, né? E temos, inclusive, estudos geológicos que foram feitos na época, enfim, para verificar o terreno e viabilizar a obra mais para frente. E o Museu do Inter também conta com material da inauguração do estádio, né? Perfeitamente. Nós temos um acervo bastante rico com relação à inauguração. Nós temos diversas imagens, algumas mais conhecidas, outras um pouco menos, né? Ainda também um pouco da obra, como por exemplo naquela imagem mais ao final da mesa, que ainda remonta um período um pouquinho anterior. A gente vê que a cobertura ali não está bem concluída. Temos aqui foto da equipe no jogo de inauguração do estádio contra o Benfica, e logo abaixo, juntamente com essa bandeira, uma foto da equipe com o primeiro título do Beira-Rio, que foi o Campeonato Gaúcho de 69. Essa bandeira, então, era de quando foi inaugurado o estádio. Exatamente, do ano em que o Inter conquistou esse primeiro Campeonato Gaúcho aqui no Beira-Rio. E mais alguns itens, como estas flâmulas ou a faca, ali, que são alguns elementos comemorativos, né, que existiam na época. Além disso, nós temos o registro de imprensa da época, os vários jornais que detalham toda a obra e também a própria inauguração do estádio. E no próprio estádio Beira-Rio a gente pode conferir algumas coisas dessa época, né? O que tem ainda aqui no estádio Beira-Rio que o torcedor pode ver e que vê em todos os jogos e talvez não se dê conta ainda? Então, ali na parte inferior do estádio, nós temos todo o anel externo. A parede é original, né? Ela foi mantida, houve somente a demolição da parte inferior da arquibancada e ela foi jogada mais para frente, criando aquele anel de circulação. E aquela parede externa, ela é ainda original do estádio, tá? Assim como a arquibancada superior, que apesar de ter passado por um processo, por um tratamento, um efeito de recauchutagem ali, mas continua sendo a estrutura toda original do estádio.
E a inauguração do estádio Beira-Rio, a Copa do Mundo, ainda é muito recente para a gente, na nossa memória, mas as futuras gerações certamente vão ter essa curiosidade de saber como é que foi, também vão poder vir aqui no Museu do Internacional e vão poder ver um pouco. Ainda não está exposto, mas o Internacional tem esse cuidado de guardar já essas coisas. O que a gente tem aí para o futuro que vai ser exposto daqui a pouco? Então, a gente tem alguns materiais que a gente expôs aqui, que são materiais da reinauguração do Beira-Rio. Então a gente costuma dizer que todo dia, todo novo jogo do Inter é uma nova história. E esse material já está sendo guardado aqui, né, a cada dia que passa. Então nós temos, por exemplo, as chuteiras e a braçadeira de capitão usadas pelo D'Alessandro na partida de reinauguração do Beira-Rio, 2-0 sobre o Peñarol. Temos a camisa ali do Índio, também uma camisa do Peñarol, foi trocada aí pelos jogadores. E a taça que foi conquistada com a vitória do Inter sobre o Peñarol. Realmente é um material muito interessante e com grande quantidade. Mariana, conta pra gente como tudo isso aqui chegou aqui no Internacional. Bom, temos 3, ou melhor dito, 4 formas disso chegar ao internacional. Temos os arquivos, a parte do arquivo histórico, né? O Inter ele recolhe esse material e fica sendo guardado, tratado, pesquisado. Então, no arquivo histórico, que a gente vê essas plantas, as coisas mais antigas, que é documentação. Depois nós temos as doações, né, que chegam, ou os empréstimos, muitas vezes eu posso explicar depois para a exposição, às vezes a gente precisa de um material, seja para pesquisa, seja para exposição, e a gente recebe de pessoas que têm guardado na sua família e demais, e que nos emprestam. E nós estamos sempre, como o César falou, como a gente tem que estar recolhendo essa história recente, nós estamos sempre em contato com a equipe de futebol para estar coletando esse outro material, sejam os troféus, sejam as camisetas junto aos jogadores, os materiais, porque é uma história recente, mas a gente não pode esquecer que o jogo de ontem, daqui a 10 anos, nós vamos querer ver, né? Então, a gente tem que estar fazendo essa coleta. Então, a gente está tratando sempre com o futebol profissional desse recebimento de material. Sim, porque tem que cuidar do material antigo que já foi fornecido, mas também tem que ter todo o arquivo para o futuro, né? Não pode faltar absolutamente nada. Exatamente, por isso a gente tem o que a gente chama de uma reserva técnica. Todo esse material vai para a reserva, ele é catalogado, tratado, se cuida da higienização dele, da preservação. Cada material tem uma característica diferente para, se por anos, se manter. E só uma partezinha dessa é que vai para a exposição, lastimavelmente, né? Lastimavelmente, graças a Deus, temos muito material, muitos troféus, e 107 anos não são fáceis de colocar lá em cima, né? Então, assim, temos um espaço restrito, então nós vamos fazendo essa seleção de materiais para pôr alguns, por isso muita gente às vezes fica triste, meu material não está lá. Calma, nós queremos mostrar todos, mas a gente aos poucos vai fazendo exposições temáticas e vai trazendo esse material que está na reserva, né? Que às vezes é verdade que só a equipe que trabalha aqui tem o prazer de poder mas aos pouquinhos a gente vai tentar estar levando isso para todos os colorados. Inclusive agora a gente já mostrou bastante coisa que ainda não tinha sido mostrada, inédito, e são diversos setores, né, Maria? Não é só o Museu do Internacional que trabalha com isso, tem outros setores que também têm esse papel no clube. Exatamente, o nosso faz parte, como eu expliquei antes, o arquivo histórico, que faz toda a coleta, essa documentação, preservação, né? Muita gente envolvida. E tem muitos colorados que têm seu próprio museu em casa e decidiram dividir com a gente essa linda história do gigante, compartilhando diversas fotos históricas. Confere aí. O estádio Beira-Rio está acostumado a receber grandes eventos desde que sediou a Copa do Mundo e tivemos vários shows internacionais aqui. No dia 18 de junho, às 18 horas, vão entrar em campo a bola oval, capacetes e o gigante bowl. O Internacional vai receber a final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. A ação está sendo organizada pelo Esporte Clube Internacional, Abril, a Federação Gaúcha de Futebol Americano, que vão realizar o evento inspirado na grande final da Liga Norte-Americana, o Super Bowl.
E para apresentar detalhes deste grande evento, foi realizada uma coletiva de imprensa com a presença de Luiz Henrique Nunes, segundo vice-presidente do Inter, Alexandre Limeira, vice-presidente de administração, Marcelo Flores, CEO da Abril, Jefferson Mendes, presidente da Federação Gaúcha de Futebol Americano e atletas das equipes. Um dos esportes mais valiosos hoje do mundo em questão de televisionamento, de plateia, de bilheteria. O Super Bowl, mesmo aqueles que não acompanham o esporte no dia a dia, sabem que é um evento dos maiores do mundo esportivo. Esse jogo, essa final, que a gente também espera um grande público aqui em Porto Alegre, pode ser o embrião, pode ser o catalisador de coisas maiores ainda da NFL no Brasil. A gente sabe que eles estão cogitando bastante o mercado brasileiro. Há outros estádios no eixo Rio-São Paulo que tem aí uma certa vantagem em discussões com a NFL, mas eu acho que esse evento aqui pode significar essa virada e que, quem sabe, a partir desse sucesso, que é o que esperamos que seja esse evento aqui em Porto Alegre, possamos, sim, então, trazer também um jogo da NFL para cá. Há pouco mais de 6 anos, quando a gente começou no esporte, eu particularmente, jamais eu imaginaria que a gente chegaria num momento desse tão rápido, porque o sonho nunca nos faltou. Eu agradeço ao Internacional, ao senhor Limeira, ao senhor Luiz Henrique, a Abril, que tem sido uma parceira muito forte nesse evento, pela grande oportunidade. Encontrar talentos do futebol pelo Brasil inteiro. Esse é o objetivo de mais um projeto inovador das categorias de base do Internacional. Na prática, o Inter espalhou avaliadores técnicos pelo país à procura de jogadores de qualidade para fazerem parte encontrar talentos do futebol pelo Brasil inteiro. Esse é o objetivo de mais um projeto inovador das categorias de base do Internacional. Na prática, o Inter espalhou avaliadores técnicos pelo país à procura de jogadores de qualidade para fazerem parte do plantel do Celeiro de Ases. A iniciativa da Base Colorada tem o intuito de readequar sua estratégia de captação de jogadores de acordo com a nova realidade de mercado. A FIFA, através da nova legislação, proíbe a participação de investidores em direitos econômicos dos atletas. Nós colocamos esse projeto no final do ano passado e fizemos tipo de um comitê aqui de decisões, onde o Jorge Andrade, nosso gerente executivo, trocamos uma ideia sobre a mudança da lei. Como veio essa mudança da lei, os direitos econômicos não mais sendo pagos aos empresários, nós tivemos assim a felicidade de criarmos um setor de captação e colocar no Brasil inteiro, em quase todo o território nacional. Então, quase todos os estados têm um representante funcionário do Internacional locado naquela cidade para atender várias regiões dentro do estado onde ele está locado, para a gente cada vez mais fortalecer a nossa captação. Para exercer essa função de captação de jogadores, o Inter conta com avaliadores técnicos altamente qualificados. Os profissionais estão alinhados em relação à metodologia de trabalho do Internacional. Nós hoje trabalhamos em torno de 9 observadores, pela região do Brasil, onde a gente faz a captação entre sul até o Nordeste, e dentro das semanas que a gente tem de cronograma semanal e mensal, a gente passa para o nosso supervisor, que é o Felipe Gil, e a gente capta e observa jogos como competições, torneios e treinos da nossa própria categoria aqui. Hoje nós temos ali uns 8, 9 captadores, em toda a região, onde nós tivemos agora no final do ano, a janeiro, aí, a Copa de São Paulo de Júnior, que tivemos um trabalho, no meu entendimento, excepcional. Nós tivemos mais de 50 jogadores trazidos aqui para o CT para fazer teste. Desses 50, deve ficar muito mais de 8 jogadores nas posições mais carentes que a gente entende que o clube hoje precisa, como zagueiro, meias, atacantes, laterais.
e que agora a gente está tendo a grande felicidade, que a gente fez um trabalho em sigilo disso, né? De ele estar sendo divulgado no BID e a imprensa toda do estado nos parabenizando, querendo saber de onde saem tantos jogadores, né? O projeto teve início em janeiro de 2016, período com grande número de competições das categorias de base. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, os avaliadores acompanharam jogos dos 112 times. O resultado do trabalho foi um número significativo de prospecções para o início da temporada. A prospecção ela é muito simples. Os nossos captadores, a gente tem um coordenador de captação, que é o Felipe Gil aqui, que a gente faz esse trabalho sempre em conjunto. Tem competições dentro dos estados e esses avaliadores nossos, eles têm um cronograma das competições, onde eles vão em todas as competições e ali